Olá, três palavras muito fortes. Primeira, inconstante. A segunda, vazio. E a terceira, carnal. Três palavras que eu ouvi essa semana e que me deixaram muito assustado. E me fizeram vir buscar aonde eu tenho o meu tanque de combustível, onde eu posso me encher daquilo que me sustenta diariamente, que é a palavra do Senhor, na presença do Espírito Santo de Deus, que Jesus deixou ao subir aos céus e que me guia em toda a verdade. Partindo desse princípio, eu ouvi essa semana pessoas dizendo assim, nem sempre a gente tem boas energias. Às vezes a gente consegue as coisas, às vezes a gente não consegue, às vezes a gente fica triste, às vezes fica alegre. E o Espírito Santo me disse, pessoa, homem e mulher de espírito doble, é pessoa que está cheia de dúvida no seu coração. É como a onda do mar que é levada para um lado e para o outro, inconstante em tudo que faz, não vai receber nada do Senhor. Então essa pessoa, ela estava expressando publicamente que é normal você viver uma inconstância. É normal as pessoas dizerem que a vida é uma roda gigante. Ok, pode até acontecer, mas em Jesus Cristo tudo se faz novo. Nova criatura somos quando nós temos a Ele dentro de nós, vivendo em nós, o próprio Deus a viver em nós, como templo do Espírito Santo. E Ele, ao ver isso, é um pouco complicado entender isso, que eu tenho que buscar energias, eu tenho que buscar forças nas pedras, nas árvores, nos rios, na natureza, sendo que eu tenho o próprio Deus. E isso, ao fazer com que eu assuma essa dúvida, eu passo a ter um coração duplo, eu passo a ter um espírito duplo, eu passo a ser inconstante em tudo aquilo que eu faço. A segunda palavra que eu vi e que também me lembrei depois de escutar isso, eu tive uma discussão com um colega, amigo meu, que deixou de falar comigo por causa disso, que um dia ele me deu um livro, ele vai estar ouvindo isso, se ele não ouvir, talvez a sua esposa esteja ouvindo, e que dizia assim, Andando com Tanque Vazio. Então, é um livro interessante, porque quando você está andando com tanque vazio, não estou falando mais da inconstância, estou falando de vazio, a segunda palavra, quando você está andando com o tanque vazio, você precisa encher o tanque. Então, essa pessoa estava mostrando que nós, quando estamos andando com o tanque vazio nesse livro, o que acontece? Nós temos que encher o tanque. Então, esse livro dava fórmulas de você encher o tanque. Então, fala de encher o tanque com dedicar minutos à oração, tempo à oração, buscar uma pessoa que te console, encontrar um coach que possa te motivar, organizar melhor a sua agenda e as suas contas, tirar tempos sabáticos. Ou seja, pessoas que fazem, até induzem ao momento bíblico, usam a palavra de Deus, mas esquecem de usar o dono da Bíblia. Esquece aquele que nos encheu, que soprou sobre nós o espírito de ser vivente e colocou em nós algumas coisas. Então nós não podemos ser inconstantes. Se estamos andando com um tanque vazio, alguma coisa está acontecendo de errado. E a terceira coisa que me assustou essa semana foi aquele pastor de barba branca, bem mais branca que a minha, que gosta de fazer pregações alegres, dizendo que está tudo normal, que nós somos de carne, que ele entrou no elevador e viu uma moça, uma senhora e ele diz a palavra gostosona, e disse, uau, bom é esse, sortudo é esse marido. Nós temos que olhar mesmo. Um menino veio pedir para eu orar por ele, disse esse pastor famoso. E ele disse, não vou orar, porque viu uma mulher, ficava alucinada. Ele disse, não vou orar não, isso é normal, isso é a carne, ainda bem que você está gostando de mulher. Ou seja, pessoas que estão totalmente carnais, assumindo versículos e posturas bíblicas para falar da carne e trazer a carne até você. Então, uns dizem que estão inconstantes porque é falta de energia.
Não é dúvida, não é falta de fé, é falta de energia. Os outros dizem que estão com os tanques vazios, que tem que se encher de tudo, menos se encher daquele que tem a possibilidade única de nos encher. E os outros que estão aceitando a carnalidade. De quem é a falha? A falha de Deus ou a falha nossa? A Bíblia diz que nós nos tornamos insensíveis àquilo que Deus fez. Aí você vai me perguntar, mas Renato, o que Deus fez? Deus, quando soprou em mim, em você, o espírito de vida, ele colocou em nós o espírito de sabedoria. Ele nos deu a inteligência, ele nos colocou o entendimento, competência. Ele deu conhecimento para nós, capacidade de ter habilidade, incutiu em nós o espírito de justiça, força, alegria, possibilidade de profecias, de sonhar, de ter visões, e nos encheu de paz. O Espírito de Deus, quando vem sobre nós, ele nos enche disso tudo, nos enche de sabedoria, nos enche de inteligência, nos enche de competência, conhecimento, trabalho, força. Mas para que Deus fez isso? Deus fez isso para que nós pudéssemos cumprir o seu propósito de vida em nossas vidas. Ele nos encheu com o Espírito dele para que nós possamos elaborar projetos, possamos trabalhar em várias áreas possíveis, que nós possamos ser pessoas justas. Ele nos colocou esse Espírito em nós para que nós possamos lutar por aqueles que precisam, lutar pelos menos indefesos. Ele colocou o Espírito para que a gente possa falar da palavra dele por todo canto, que nós possamos ajudar aqueles que estão sem esperança e mostrar a nossa esperança. Ele fez com que nós tivéssemos a capacidade de animar os aflitos, que nós tivéssemos capacidade de anunciar as coisas boas que existe quando você está cheio desse Espírito Santo de Deus. Ele colocou esse Espírito, ele quer que eu e você consolemos as pessoas, levemos alegria, que nós destilemos um perfume muito bom de Cristo, não cheiro da morte, e que nós sejamos bondosos, que nós sejamos compassivos e, acima de tudo, perdoadores. É por isso que o Senhor nos encheu com o Espírito Santo. E ele diz assim, eu os enchi para que eles não sejam inconstantes, para que eles não estejam vazios e para que eles não vivam na carne, mas sim que produzam frutos. Porque quando eu estou cheio desse Espírito de Deus, eu vou entender que o Senhor me encheu, e ele encheu a todas as pessoas. Todo ser vivo é cheio do Espírito Santo de Deus. O problema é que nós esquecemos de estar perto de Deus. Nós escolhemos viver separados de Deus. Nós esquecemos de viver uma vida na carne para satisfazer o nosso desejo, satisfazer o nosso eu. Então nós usamos toda essa competência, capacidade, habilidade, força, paz, alegria que o Senhor nos deu para vivermos na carne e nos distanciamos daquele que enche o tanque. E aí vamos buscar nessas atitudes que eu já falei no início. Ou seja, o que nós temos que aprender a fazer é que nós temos que entender que o Senhor nos ungiu, encheu com o Espírito Santo dele para mudar o nosso caráter. Que tudo que diz respeito ao Espírito Santo de Deus, ele fala a respeito do nosso caráter, ele fala a respeito da nossa maneira de viver, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos. E quando eu estou cheio desse Espírito Santo de Deus, eu não vou ser inconstante, eu não vou viver na carne e eu também não vou estar andando com um tanque vazio. Mas eu escolhi satisfazer a carne, então eu vou gastar toda a energia que eu tenho, todo o conhecimento, tudo aquilo que Deus me colocou com o seu Espírito, não vou dar fruto nenhum, porque o fruto nada mais é do que a expressão daquilo que Deus me deu. Ele me encheu com o Espírito, então eu vou poder dar essa possibilidade de dar amor às pessoas, de trazer alegria, ter paciência, ter domínio próprio, ser uma pessoa amável, ter paciência, ter bondade, ter fidelidade, ser uma pessoa fiel e ter mansidão. Ao contrário, quando eu vivo na carne, quando eu sou inconstante em tudo que eu faço, quando eu estou andando com o tanque vazio, ou quando eu estou dando vazão à carne, o que acontece? Eu vou andar na mentira, eu vou andar na ira, eu vou dar lugar ao diabo.
E toda vez que eu dou lugar ao diabo, o que vai acontecer? Eu vou roubar, eu vou não querer trabalhar, eu vou reclamar do meu trabalho, eu vou reclamar do meu trabalho na igreja, do meu trabalho secular, eu vou ser uma pessoa amarga, eu vou dar margem para os problemas emocionais, eu vou deixar com que a calúnia, que a gritaria, que a maldade entre e os desejos pecaminosos da carne me inundam. Por quê? Porque eu me distanciei daquele que me enche com o Espírito Santo. É por isso que Deus me mostrou duas situações. No primeiro, o Senhor soprou sobre nós o espírito de ser vivente. E depois Jesus sopra de novo sobre os discípulos para que eles, os discípulos, recebam o Espírito Santo uma segunda vez. Por quê? Porque o pecado entrou em nós, fazendo com que nós abandonemos toda essa ligação que nós tínhamos com o Senhor. Então, quando eu falo de Espírito de Deus que nos enche, eu preciso entender que eu estou falando não de dons, porque Deus dá para todas as pessoas, além de nos dar e soprar o espírito de vida, ele entrega presentes, dons, que são divididos em três maneiras, é fácil para te explicar. Os dons naturais, que são os talentos que você tem, aquela pessoa que, independente de viver uma vida cristã ou não, tem talentos, porque Deus deu aquele talento natural para aquela pessoa. Existem os talentos que Deus dá, os dons que Deus dá para aqueles que têm uma vida cristã, que estão ligadas ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo, que são interessantes, que são os dons espirituais, que não vem ao caso aqui conversar com você, mas é palavra de sabedoria, interpretação de língua, aquilo tudo que às vezes você vê nos vídeos e você não consegue entender. E também tem os dons para quem trabalha na igreja, apóstolos, pastores, mestres, isso não vem ao caso nesse momento. O mais importante que eu quero falar com vocês é isso, que o Senhor nos diz, eu os enchi, eu coloquei neles o meu espírito, eu soprei neles o meu espírito para que eles tenham uma vida de caráter digna, para que eles sejam pessoas dignas, para que eles condenem as guerras, para que eles vejam que toda a verdade é paralela e não deixar se envolver com uma só linha de pensamento, que Ele quer que as nossas atitudes, que os nossos pensamentos e que os nossos sentimentos sejam repletos do maior dom que Ele nos deu, que é o amor. Então o Senhor, além de nos dar o Espírito dele na nossa vida, que nos dá todas essas qualidades que eu já falei no princípio, que nos faz com que ofereçamos ao mundo os frutos desse Espírito, ele ainda entrega para nós a possibilidade de nós escolhermos a quem servir. E, infelizmente, essas pessoas que estão com o espírito duplo, que estão dizendo que estão buscando na energia, parece tão bonito, que estão... Não tem que buscar na terra, não tem que buscar na fonte de tudo que é em Jesus, na fonte de tudo que é Deus, na fonte de tudo que é o Espírito Santo. Se você está distante, está inconstante em tudo que você faz, se você está andando com um tanque vazio, se você está vivendo na carne, venha para perto do Senhor Jesus, venha para perto do Espírito Santo de Deus e clame, Senhor, enche-me de novo com teu Espírito. Muita gente fala em avivamento. O que é o avivamento? É que o Senhor faça de novo as obras que Ele fez no passado. Então o Senhor, da mesma forma que o Senhor derramou o seu Espírito sobre os discípulos, derramou o Espírito sobre aquelas pessoas, derrame sobre as nossas vidas. Encha a minha vida com o teu Espírito para que eu possa dar frutos e dar frutos dignos, frutos que possam fazer com que as pessoas mudem, fruto que me deixe ser uma pessoa diferente. É isso que nós temos que fazer. Não aceite ser uma pessoa inconstante, não aceite ser uma pessoa vazia, não aceite ser uma pessoa carnal, porque o Senhor nos enche e nos enche com o Espírito dele. E quando nós nos despimos desse velho homem e nos vestimos de uma nova maneira de pensar e buscamos naquele que é o único que pode nos encher de vida, nos encher de graça, nos encher de força, que é o Senhor Jesus, através do Espírito Santo de Deus, nós vamos viver uma vida diferente. Nós não vamos viver uma vida em espírito duplo, nós não vamos viver uma vida inconstante, nós não vamos viver uma vida de burnout, de amargura, de tristeza, e tampouco vamos viver na carne, porque o Espírito é paz e vida e justiça. E é isso que eu quero desejar para você hoje, que você busque a presença do Senhor e que Ele te encha como eu preciso. E eu pedi muito para Ele hoje, me enche com o teu Espírito, sopra em mim o teu Espírito e me faça cada vez mais parecido contigo. Deus te abençoe no nome de Jesus e passa para frente essa mensagem, pode ser útil para alguém. Deus te abençoe.